falamos tanto na importância do aleitamento materno, mas também é importante falar sobre o desmame. A aula de hoje nós vamos tratar sobre a duração recomendada do aleitamento materno, as definições para desmame, tipos de desmame, quais são as evidências que se tem para a promoção do aleitamento materno continuado por 2 anos ou mais. Vamos falar sobre alguns indicadores do aleitamento materno no Brasil e no mundo, os aspectos culturais e biológicos, amamentar até quando, fatos e mitos, recomendações de como proceder o desmame, algumas considerações finais e umas leituras sugeridas ao final da aula. Bem, sempre é bom repetir, que essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria e do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. Aleitamento materno por 2 anos ou mais, sendo exclusivo até o 6º mês. Nessa aula de hoje, a definição de desmame será a cessação completa da oferta de leite materno. Então, quando vocês, durante a aula, pensarem em desmame, pensem nessa definição inicial. Na verdade, na literatura inglesa, existe um termo chamado weaning, que às vezes é traduzido como desmame, que significa a introdução de outros alimentos, além de manter o aleitamento materno. Quanto aos tipos de desmame, podemos chamar o primeiro de um desmame natural ou gradual, que a criança se autodesmama. Geralmente ocorre entre 2 a 4 anos, raramente antes de 1 ano, e essa seria a situação ideal para o desmame. É um processo que tem a participação ativa e comandado pela mãe e pode demorar algumas semanas ou meses para se processar como um todo. Pode ocorrer também o desmame chamado deliberado, quando uma ação consciente iniciada pela mãe para suspender o aleitamento materno em determinado momento, como, por exemplo, a criança começa a andar, ou o surgimento de dentes, uma nova gestação, ou mesmo até pelo desejo da mãe de suspender o aleitamento materno. E existe também um desmame que pode ser chamado de abrupto, quando existe uma interrupção imediata do aleitamento materno, que pode forçar a mãe a interromper a amamentação, por motivo tanto alheio à sua vontade, como interferência de outras pessoas, como, por exemplo, alguma doença grave da mãe ou do próprio bebê, que impeçam a continuidade do aleitamento materno, o afastamento compulsório da mãe por algum motivo, por exemplo, trabalho, problemas particulares, ou até mesmo por pressão de familiares para o desmame, às vezes o marido, o companheiro, os avós, ou o próprio empregador. Existem algumas evidências, e aqui nós vamos citar algumas, que mostram da importância de se manter o aleitamento materno continuado, que seria até 2 anos ou mais. Aquelas crianças que amamentam por esse período têm uma morbidade e mortalidade menor por doença infecciosa. O aleitamento materno ideal, conforme as recomendações internacionais, poderia evitar 12% dos óbitos em menores de 5 anos, especialmente de países de média e baixa renda, o que corresponderia a um número de 820 mil óbitos ao ano, especialmente causados por infecção respiratória e doença diarreica. Algumas evidências também mostram que aqueles indivíduos amamentados por 12 meses ou mais, eles apresentam aos 30 anos um QI mais elevado, maior escolaridade e maior renda quando comparados àqueles amamentados por menos de 1 mês. Esses são dados num trabalho do professor César Victor e outros colaboradores da cidade de Pelotas. Então vocês vejam aí que o bebê está mamando e já está aprendendo algumas coisas bem importantes para o resto da sua vida. Evidências também mostram que o aleitamento materno continuado, ele diminui a chance de sobrepeso e obesidade. Esses dados são de uma meta-análise da Organização Mundial de Saúde, que estimou uma redução de cerca de 25% das chances de uma criança amamentada desenvolver sobrepeso ou obesidade na idade adulta, quando comparada com crianças não amamentadas. Outras evidências mostram de favorecimento desse aleitamento materno continuado para a saúde materna. Mais de 20 mil mortes por câncer de mama poderiam ser evitadas se a amamentação fosse praticada segundo as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Uma redução de 32% para desenvolver diabetes tipo 2 nas mulheres que amamentassem por 2 anos ou mais, para cada ano de amamentação.
Esse dado possivelmente é de conhecimento de todos, mas sempre é bom lembrar que a estimativa atual, né, da mediana de aleitamento materno no Brasil foi de 54,11 dias, o aleitamento materno exclusivo. Isso no conjunto das capitais brasileiras. Se nós formos ver a distribuição das medianas de aleitamento materno, aí no caso não exclusivo, nas regiões brasileiras e no Brasil como um todo, vocês vejam que em todas as regiões do Brasil, né, a região onde o aleitamento materno dura mais tempo, né, é a região norte, e a menor mediana de aleitamento materno entre capitais e regiões, né, é na região sul, que atinge menos de um ano. No Brasil, nós também temos em torno de 11 meses, e que é a mediana do aleitamento materno em nosso país. Ou seja, considerando leite materno, mas, claro, introdução de outros alimentos. Esses números não são muito diferentes do que se observa pelo mundo. Este mapa com a distribuição global, né, do aleitamento materno no mundo, essas zonas mais ou menos, né, esverdeadas mostram a frequência, né, do aleitamento materno aos 12 meses de idade em diversos países. E vocês vejam que as zonas mais escuras, né, onde a prevalência do aleitamento materno é maior, né, são regiões da África subsaariana, algumas regiões da Ásia, mas na Europa, na América Latina, na América do Norte, né, inclusive o Brasil, com os dados que nós mostramos anteriormente, ainda estão aquém, né, do número desejado por nós. Aí vem uma pergunta, em relação aos aspectos culturais e biológicos, né, até quando se recomenda que se amamente? Até quando que é aceitável, é razoável? Então, vocês vejam nessas duas imagens, né, essa capa da revista Time nos Estados Unidos, que foi bastante polêmica, dessa moça, né, amamentando um menino já bem grande, em pé num banquinho, né, e à direita do vídeo de vocês, né, uma mãe gestante, né, amamentando uma criança maior, né. Então essa pergunta, até quando que a gente recomenda o aleitamento materno? Existe esse estudo muito bacana da Detweiler, que é uma pesquisadora, uma antropóloga americana, que fez uma comparação entre o tempo de aleitamento materno do Homo sapiens e outras espécies de primatas, e chegou a esses números, né, que a idade mais ou menos natural, né, de tempo de amamentação do Homo sapiens, né, da nossa espécie, poderia ser de 27 meses a 7 anos. E ela chegou a esses números segundo alguns critérios. Por exemplo, aquisição do triplo ou quádruplo do peso de nascimento. Esses números corresponderiam a 27 meses para meninos e 30 meses para meninas. Quando o indivíduo atingisse mais ou menos cerca de 1/3 do peso do adulto, que seria de 3 a 7 anos de idade, um fator de correção, né, de multiplicador de 2,71 vezes o peso adulto feminino, que daria aproximadamente de 2 anos e 8 a 3,7, né? Também um outro, comparando como eu disse, com outros primatas, né, a erupção dos molares permanentes, que ocorre mais ou menos em torno de 5,5, 6 anos de idade. Então, assim, não é incomum ou não é inadequado considerar a nossa espécie como mamando ainda além de 2 anos de idade e nesses períodos. Obviamente que não exclusivamente. Vocês vejam que, assim, mesmo que depois de uma certa idade, o leite materno ainda é uma fonte importante de nutrientes para a criança, né? Se estima mais ou menos que a quantidade de energia fornecida pelo leite materno para a criança pequena, né, seja mais ou menos em torno de 60% das crianças que já estão recebendo alimentação complementar, ou seja, entre 6 e 8 meses de idade, em torno de 45% para as crianças de quase um ano, entre 9 e 11 meses, e pode corresponder a cerca de 30% no segundo ano de vida, para crianças maiores de um ano. Então, dá para ver que o leite materno, nessa idade, ainda é uma fonte significativa de nutrientes e de energia para a criança. Então, a pergunta, né, se a recomendação é amamentar por 2 anos ou mais,
Por que a grande maioria das crianças param de mamar no peito antes desse período? Então, existe uma série de fatos e mitos, eu vou mencionar alguns aqui. Na verdade, como eu estava falando anteriormente, o desconhecimento do valor do leite materno nessa idade, né? Outra situação que nós temos que considerar é que uma criança não desmama por si própria. E isso a gente tem experiências que as crianças, né, se forem deixadas, né, mamar livremente, como nós vamos falar a seguir, elas mantêm a amamentação por um tempo mais prolongado do que muitas vezes os adultos ou a própria mãe ou outras pessoas desejam, né? Também eu coloquei aqui entre aspas, né? Quanto mais tarde, mais difícil o desmame. Essa frase nós ouvimos bastante, e isso também é um mito, porque não significa só em relação ao aleitamento materno. Existem outras limitações que acontecem com as crianças quando elas ficam maiores, e os pais às vezes ficam atrapalhados em lidar com isso, e a questão da amamentação entra também nesse pacote, né? Então esse mito de quanto mais tarde é mais difícil o desmame, né, não ocorre. Outra expressão que nós ouvimos falar bastante, né, que também entre aspas, porque é uma situação ouvida frequentemente nos nossos consultórios: amamentar por tanto tempo deixa a criança dependente e mimada. A gente sabe da importância do vínculo do aleitamento materno, que não é só uma situação de oferecer nutriente e alimento para a criança, é um momento de intimidade, é um momento de troca de experiência, é um momento de carinho, né, entre a mãe e seu filho. Então, a segurança que os cuidados de uma criança amamentada recebe da sua mãe, né, muito pelo contrário, deixa a criança muito mais feliz, muito mais tranquila para poder levar a sua vida com mais segurança. E aí a questão do ser mimado ou não é um outro mito em relação ao desmame. E também cabe lembrar que existe também a pressão, né, e da disponibilidade dos substitutos do leite materno e o marketing agressivo da indústria de alimentos infantis. Outro mito: depois de um ano, o leite materno não é mais importante para a alimentação e saúde da criança. Nós já mostramos alguns dados aqui ao longo dessa apresentação que isso também não é verdade, né? Outra frase, entre aspas: os adultos é quem determina a idade do desmame. O desmame é algo que tem que ser negociado com a mãe e o bebê, a mãe e o seu filho. A família às vezes faz parte, mas isso é algo que tem que ser trabalhado pela mãe e pela criança como decisão dos dois, né? E muitas vezes com a participação do companheiro. Porque existe a pressão familiar para desmamar, né? Amigos, familiares fazem comentários a respeito da duração do aleitamento materno, que está muito prolongada, que a criança não deveria estar mais mamando naquela idade, né? Às vezes os próprios maridos ou companheiros, né, que não lidam bem com o aleitamento materno prolongado e manifestam o desejo, né, que a criança pare de mamar, tem que chamar a atenção e falar sobre isso, que muitas vezes os pediatras acabam também influenciando as mães para a interrupção do aleitamento materno, com um tempo mais prolongado, como nós estamos falando aqui. Então, assim, as recomendações para como proceder ao desmame, né? Deve haver um conceito de uma certa independência da criança. Esse conceito está implícito dentro da ideia do desmame, né? Então, assim, algumas habilidades que a criança adquire, como sentar sem apoio, caminhar, expressar-se com palavras, antes de diminuir a sua dependência aos cuidados de atenção e do próprio peito da mãe. Existem também alguns sinais indicativos que se pode observar que a criança está pronta, está madura para fazer o desmame. Geralmente a idade é maior do que 1 ano, o menor interesse nas mamadas, a criança aceita uma variedade de outros alimentos, ela é segura na sua relação com a mãe e aceita outras formas de consolo que não só o peito. A criança aceita também não ser amamentada em certas ocasiões ou locais, ou a mãe com tranquilidade pode dizer para a criança que não vai dar de mamar na rua ou na praça, enfim, no lugar que ela não está se sentindo à vontade, e a criança não fica chorosa, reclamando. A criança dorme sem mamar no peito, mostra pouca ansiedade quando encorajada a não amamentar, e às vezes prefere brincar ou fazer outra atividade com a mãe em vez de estar mamando.
Então, para facilitar esse processo, a mãe tem que estar segura sobre o seu desejo ou não de desmamar, né? E o processo, ele pode ser lento, né? E demanda, né, alguma energia, alguma disponibilidade para que ocorra de uma maneira tranquila para a criança e para a mãe e para a família. É necessário também, em razão disso, de ter flexibilidade pelo tempo que for necessário para que o desmame vá ocorrendo de uma maneira bem tranquila. Então, isso implica em ter paciência e compreensão com a criança e dar tempo ao tempo. Não se deve acelerar esse processo porque ele tem uma certa história, um certo caminho natural. É necessário dar suporte e atenção adicional à criança, a mãe procurar ausentar-se por períodos prolongados nesse momento, né? Para poder ficar próxima da criança e dando uma certa assistência. E também, como é um momento de interrupção, uma situação bastante prazerosa e íntima com a criança, né? Evitar que esse momento coincida com outras situações e outros eventos de transição, como início de controle esfincteriano, mudança de casa, separações. E dessa maneira o desmame pode ser gradual, né, com uma retirada de uma mamada por dia a cada 1 ou 2 semanas, ou seja, ele tem um certo ritmo, né, que deve ocorrer naturalmente. Então, para encaminhando o final da nossa apresentação, sob uma perspectiva biológica, amamentar uma criança de 2 anos e meio a 7 anos é normal na nossa espécie. Para muitas duplas de mães e bebês, crenças culturais levam ao desmame antes de 2 anos e meio. As crianças se beneficiam do aleitamento materno, tanto nutricionalmente como imunologicamente, quanto do aspecto emocional, enquanto continua o aleitamento materno. E a gente sabe, né, que a frequência das mamadas vai diminuir com a idade, então é preciso ter um pouco de paciência também. Pode ocorrer que uma mulher bem nutrida experimente 2 a 3 anos de amenorreia lactacional, ou seja, se ela amamenta em livre demanda por um período tão prolongado assim, ela pode ficar sem ovular, né, enquanto a criança mama frequentemente e inclusive durante a noite. E essa situação de amenorreia lactacional, ela pode até retornar em períodos que a frequência das mamadas venham a aumentar. Outra situação que também ocorre, que não é uma indicação de interrupção da amamentação, é uma nova gestação. Então, uma mulher que engravida, ela pode continuar dando de mamar, né? Ela pode amamentar durante a gestação, né? Sem risco para o seu concepto, para o bebê que está na sua barriga ainda e para o seu filho, né? E pode manter a amamentação chamada in tandem, ou seja, depois que o bebê nasce, ela pode amamentar esse novo filho que nasceu e ainda eventualmente essa criança que é mais velha, né? E é importante, né, que a decisão da mãe deve ser respeitada e apoiada, e a mãe é que tem o protagonismo do desmame. O desmame é algo bastante pessoal que ela que tem que resolver. Aos profissionais de saúde, eu gostaria de lembrar que levar em consideração também a opinião da criança, né? Considerando que o desmame vai ocorrer numa criança maior, 2 anos, 2 anos e meio, às vezes mais, né? Evitar pressionar a mãe a desmamar quando essa não é a sua vontade e nem a da criança. E considerar o desmame como um marco de desenvolvimento quanto outras situações que nós pediatras consideramos em relação à criança. Então, a interrupção do aleitamento materno, o desmame, é algo muito importante, significativo e tem considerado como um momento especial no desenvolvimento infantil. Como considerações finais, vamos lembrar que amamentar por 2 anos ou mais é natural da espécie humana. Escutar a mãe sobre seus sentimentos a respeito da amamentação e do desmame, isso é fundamental. E aceitar que o desmame é um processo compartilhado, orientado pela mãe, mas com a participação da criança. E aos profissionais de saúde, lembrar que nós devemos ampliar nossos conhecimentos, os conceitos e as atitudes em relação ao aleitamento materno. Então, amamentar por 2 anos ou mais é bom, é natural e é possível. Muito obrigado. Realização
Apoio